da Central Pro Concursos, trabalhando com vocês aqui hoje, direito penal, resolução de questões. Não há limites para quem está preparado, lembre disso. Professor Eduardo Vasconcelos aqui na parada. Vamos lá. Questão 1 aqui, trabalhando sobre crimes contra o patrimônio, roubo. Temos aí, ano 2021, Banca Sebrasp. Essa questão aqui foi aplicada pela Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de escrivão. Então temos lá, texto associado. A respeito dos crimes contra a vida, julgue os 3 itens a seguir, assim é a elaboração da questão. O roubo impróprio é uma forma de roubo simples. Atenção, pessoal, vejam só. O artigo 157 do Código Penal assevera claramente que o roubo ele pode ser tanto na modalidade própria, quando emprega-se violência ou grave ameaça, o famoso VGA, para poder ter acesso à res furtiva, o patrimônio daquela pessoa. Então, eu emprego violência ou grave ameaça para para roubar um relógio. Então, é a situação da violência ou grave ameaça, o roubo próprio. E esse roubo, ele se configura com violência ou grave ameaça. Violência à vis absoluta. A grave ameaça vis relativa. Então, dentro dessas situações, eu tenho um roubo próprio. Também quando eu dificulto ou torno impossível a capacidade de resistência da vítima. Exemplo, quando eu tranco a vítima no banheiro do apartamento, por exemplo, e começo a levar todos os objetos. Quando eu ministro um sonífero para essa vítima, né, o sujeito passivo, eu também tenho a situação do roubo próprio. Já o roubo impróprio também é uma modalidade do roubo, só que é o roubo simples também. Porque, neste caso, eu não tenho violência ou grave ameaça para adquirir, me apoderar da res furtiva da vítima. Neste caso, eu furto primeiro e para assegurar a impunidade ou ter um bom êxito naquele delito que eu pratiquei, quando a vítima percebe, ela me persegue logo após, para tentar recuperar o patrimônio, eu emprego a violência ou grave ameaça. Então, o roubo impróprio, eu inverto o VGA. A violência ou grave ameaça vem depois de eu ter praticado um furto. Então, as duas situações, roubo próprio e impróprio, são modalidades de roubo, só que modalidade de roubo simples. Então, a questão está correta, porque ela fala, o roubo impróprio é uma forma de roubo simples. Questão correta. Outra questão que a gente pode analisar aqui, que também da Sebrasp, está dizendo assim, ano 2020, Banca Sebrasp, certo? E temos Tribunal de Contas da União. Isso aqui foi para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo. Está dizendo lá, tendo como base as disposições previstas no Código Penal, legislação extravagante, bem como posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, julgue os itens a seguir. O roubo praticado com emprego de faca constitui hipótese de roubo majorado. Pessoal, aí você vai ter que entender o seguinte, se eu tenho roubo com arma branca, eu tenho um roubo circunstanciado, majorado, que vai aumentar a pena de 1/3 até a metade. Se eu tenho, por outro lado, o roubo com arma de fogo de uso permitido, a pena vai aumentar em 2/3. Mas se eu tenho o roubo com arma de fogo de uso restrito ou proibido, eu tenho um aumento de pena nessa situação aqui duplicado, ok? Então aqui eu tenho um roubo com arma, certo? Com arma. Lembrando que a arma branca é aquele artefato, né? Pode ser faca, pode ser um objeto metálico, tudo que não seja arma de fogo, nesse caso aqui pode ser o caso a arma branca própria, arma branca imprópria, tá bom? E a arma de fogo de uso permitido e uso restrito nessa situação. Então o que é que ele pergunta? O roubo praticado com emprego de faca constitui hipótese de roubo majorado? Sim, emprego de faca, tá aqui, ó. Faca é um dos exemplos de arma branca. Então ele é um roubo circunstanciado ou majorado? Sim, porque aumenta a pena do roubo de 1/3 até a metade. E para a gente fechar, mudando agora de assunto, crimes contra a dignidade sexual. Nós temos lá, previstos no nosso Código Penal, o que outrora era chamado de crimes contra os costumes, e agora, desde a redação nova dada pelas legislações pertinentes e atuais, ela vai dizer agora que é crimes contra a dignidade sexual. Então, todos os crimes contra a dignidade sexual, eles são de ação penal pública incondicionada, ou seja, o Estado não precisa de autorização da vítima para começar a persecução penal. Então, a gente tem uma questão bem interessante falando, ano 2020, Banca Centro de Seleção e Promoção de Eventos, UNB, a Sebrasp, mais uma vez, para o cargo de técnico ministerial do Ministério Público do Ceará. Atenção, você que vai fazer concurso aí do Ministério Público na Paraíba. Olha só, uma questão pode cair também para você que vai fazer esse concurso.
Considerando as disposições do Código Penal, bem como a de legislações extravagantes, julguem os itens a seguir. Os crimes contra a dignidade sexual são todos de ação penal pública incondicionada. Questão verdadeira, questão correta, conforme a Lei 13.718 de 2018, que alterou o artigo 225 do Código Penal brasileiro. Todos os crimes contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada. Então, aqui foi algumas questões que a gente analisou aqui para vocês, trabalhando tanto os crimes contra o patrimônio, mostrando o roubo nessa situação SPEC, e também mostramos o crime aí, os crimes contra a dignidade sexual, que são todos de ação penal pública incondicionada. Eu sou o professor Eduardo Vasconcelos, faço parte aqui da Central Pro Concursos, e quero dizer sempre a vocês, continue estudando, continue firme. Qualquer dúvida é só perguntar a gente, que estamos sempre dispostos a atender vocês. Não há limites para quem está preparado. Pô!